Olá, aquela expressão, quem é vivo sempre aparece, é a que melhor se encaixa depois dessa longa pausa. Não tenho desculpas, apenas que aqui estamos no auge do verão e as leituras que são tão prazerosas e reconfortantes no outono e inverno agora ficam mais devagar. Mas tudo dará certo, fiquemos tranquilos. Em breve encerraremos mais este projeto. Pois bem, essa é a carta 26 do livro The Screwtape Letters, ou Carta de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Nesse áudio retornamos aos planos infalíveis dos dois tentadores e, ao contrário de muitas outras cartas que abordam vários assuntos, essa aqui está bem concentrada em um tema. O foco está no trabalho deles em confundir altruísmo e caridade, um jogo de palavras bem executado por um departamento lá no inferno, como Screwtape nos contará, sim, porque ele é desses, linguarudo. Então, sem mais demora, vamos à leitura da carta e na sequência avançamos para o estudo de mais essa correspondência. Por isso, se ajeita, ajusta o volume e enquanto isso vamos à abertura de mais esse projeto de leitura. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non nobis Domine, non nobis sed nomine tua da gloriam. The Screwtape Letters, by C.S. Lewis. Carta 26, primeira publicação no The Guardian, no dia 24 de outubro de 1941. Meu caro Wormwood, sim, o namoro é o momento de semear aquelas sementes que crescerão 10 anos depois e se tornarão ódio doméstico. O encantamento do desejo insatisfeito produz resultados daquele tipo que os humanos podem ser levados a confundir com resultados da caridade. Aproveite-se da ambiguidade da palavra amor. Deixe-os pensar que resolveram pelo amor problemas que, na verdade, apenas renunciaram ou adiaram sobre a influência do encantamento. Enquanto durar esse encantamento do namoro, você tem a chance de fomentar os problemas em segredo e torná-los dolorosos. O grande problema é o altruísmo. Nota-se mais de uma vez o admirável trabalho do nosso braço filológico em substituir o altruísmo negativo pela caridade positiva do inimigo. Graças a isso, você pode, desde o início, ensinar um homem a renunciar aos benefícios, não para que os outros fiquem felizes em tê-los, mas para que ele seja o altruísta ao renunciá-los. Esse é um grande pulo do gato. Outra grande ajuda, onde as partes envolvidas são homens e mulheres, é a divergência de pontos de vista sobre o altruísmo que construímos entre os sexos. Uma mulher entende por altruísmo principalmente se preocupar com os outros, e já para um homem significa não causar problemas aos outros. Como resultado, uma mulher que está muito longe do serviço do inimigo se tornará um estorvo em escala maior do que qualquer homem, exceto aqueles a quem o nosso pai já dominou completamente. E inversamente, um homem viverá muito tempo no acampamento do inimigo antes de empreender tanto trabalho espontâneo para agradar aos outros quanto uma mulher comum pode fazer todos os dias. Assim, enquanto a mulher pensa em prestar bons serviços e o homem em respeitar os direitos alheios, cada sexo, sem nenhuma razão óbvia, pode e considera o outro como radicalmente egoísta. Além dessas confusões, agora você pode introduzir mais algumas coisas. O encantamento erótico produz uma complacência mútua em que cada um fica realmente feliz em ceder aos desejos do outro. Eles também sabem que o inimigo exige deles um grau de caridade, que, se alcançado, resultaria em ações semelhantes. Você deve fazer com que eles estabeleçam como lei para toda a sua vida conjugal aquele grau de autossacrifício mútuo que atualmente brota naturalmente do encantamento, mas que quando o encantamento se extinguir, eles não terão caridade suficiente para continuarem exibindo esse comportamento por muito tempo. Eles não verão a armadilha na frente deles, pois estão sobre a dupla cegueira de confundir a excitação sexual com caridade e de pensar que a excitação durará para sempre. Uma vez que uma espécie de altruísmo oficial, legal ou nominal foi estabelecida como regra no relacionamento,
relacionamento deles, uma regra que não pode ser mantida, porque os recursos emocionais de ambos desapareceram e seus recursos espirituais ainda nem cresceram. Os resultados, meu querido Wormwood, serão os mais deliciosos. Ao discutir qualquer ação conjunta, torna-se obrigatório que A deva argumentar em favor da suposta vontade de B e contra sua própria vontade, enquanto B faz exatamente o oposto. Muitas vezes é impossível descobrir os reais desejos de qualquer uma das partes. Com sorte, eles acabam fazendo algo que nenhum dos dois quer, enquanto cada um sente um brilho de farisaísmo e também abrigam uma reivindicação secreta de tratamento preferencial para o altruísmo mostrado. Mas não é só isso. Como resultado, ambos também sentirão um rancor secreto contra o outro pela facilidade com que o sacrifício foi aceito. Mais tarde, você pode se aventurar no que pode ser chamado de ilusão do conflito generoso. Este jogo é melhor jogado com mais de 2 jogadores. Presta atenção. Pegue uma família com filhos adultos e uma situação bastante trivial como tomar chá no jardim, por exemplo, vai ser proposto entre eles. Um membro tem o cuidado de deixar claro, embora não com tantas palavras, que preferia não fazê-lo, mas se esta é a vontade de todo mundo, então ele está preparado para fazê-lo por altruísmo. Os outros, instantaneamente, você verá, retirarão a sua proposta ostensivamente por meio do seu próprio altruísmo. Mas na verdade o fazem porque não querem ser usados como uma espécie de figura leiga sobre a qual o primeiro orador pratica os altruísmos mesquinhos dele. Mas ele também não vai acabar com sua devassidão de altruísmo. Ele insiste em fazer o que os outros querem. E os outros, por sua vez, insistem em fazer o que eles acham que ele quer. E logo os ânimos ficarão acirrados. E rapidamente alguém estará dizendo: muito bem, então não vou tomar chá mais coisa nenhuma. E uma briga real segue com ressentimento amargo de ambos os lados. Você vê como isso é feito? Se cada lado tivesse lutando francamente pelo seu próprio desejo, todos eles teriam se mantido dentro dos limites da razão e da cortesia. Mas apenas porque a disputa é invertida e cada lado está lutando a batalha do outro, toda a amargura realmente flui da hipocrisia frustrada e da obstinação e dos ressentimentos acumulados nos últimos 10 anos, que está sempre ocultada deles pelo nominal ou oficial altruísmo do que eles estão fazendo, ou pelo menos se sentem desculpados por isso. Cada lado, de fato, está bastante atento à qualidade barata do altruísmo do adversário e da falsa posição a qual ele está tentando forçá-los a ser o objeto do seu altruísmo, mas cada um consegue se sentir inocente e maltratado, não tenha dúvidas disso, com toda a desonestidade que é natural para um ser humano. Um humano sensato uma vez me disse: se as pessoas soubessem quanto mal-estar ocasiona um altruísmo, isso não seria tão frequentemente recomendado no púlpito. E novamente, ela é o tipo de mulher que vive para os outros. Você sempre pode reconhecer os outros por sua expressão de caça. Lembre-se, Wormwood, tudo isso pode ser iniciado ainda no período de namoro. Um pouco de egoísmo real da parte do seu paciente geralmente tem menos valor a longo prazo para proteger a sua alma do que aquele altruísmo do início, aquele elaborado e autoconsciente que um dia pode florescer no tipo de coisa que eu acabei de te descrever. Algum grau de falsidade mútua, alguma surpresa de que a garota nem sempre percebe o quão altruísta ele está sendo. Valorize essas coisas e, acima de tudo, não deixe que os jovens tolos as notem. Se o perceberem, estarão a caminho de descobrir que o amor, só o amor, não é suficiente e que a caridade é necessária e que eles ainda não a possuem. E também que nenhuma lei externa pode substituí-la. Eu, sinceramente, só queria que Sluntrimpet pudesse fazer algo para minar o senso de ridículo daquela jovem. Do seu afetuoso tio, Screwtape.
Reflexões, carta 26. Apesar de Lewis apresentar basicamente um tema nessa carta, encontramos vários pontos importantes aqui para entender bem essa diferenciação do que o senso comum pensa sobre o altruísmo e aquilo que Lewis descreve aqui. Vamos então ao início da carta, onde Screwtape parece estar respondendo a uma pergunta de Wormwood sobre maneiras de plantar sementes que mais tarde se tornarão ódio doméstico, ressentimento ou amargura. Gonzalez destaca que isso pode acontecer facilmente porque tanto o paciente quanto a namorada ainda estão sob o encantamento do amor. Screwtape diz a Wormwood para ensinar ao paciente que ele deve renunciar aos seus interesses para que os outros fiquem felizes. Entretanto, o foco deve ser na renúncia feita, porque dessa forma a ação continua a ser centrada em si mesmo e não centrada no outro. E essa não é a única vez que Lewis aborda esse tema. Mais tarde, em suas palestras na rádio BBC sobre o comportamento cristão, em 1942, ele expandiu esse tema também da caridade no livro Cristianismo Puro e Simples. Logo depois, Lewis escreveu um sermão chamado O Peso da Glória, onde ele conecta as ideias descritas nesse livro com o cristianismo puro e simples. Escuta o que ele diz aqui em tradução livre. Se você perguntasse a 20 homens bons hoje qual virtude eles consideram a mais alta, 19 responderiam altruísmo. Mas se você tivesse perguntado a qualquer um dos grandes cristãos do passado, eles teriam respondido amor, caridade. Você vê o que aconteceu? Um termo negativo substitui um positivo, e isso é de importância mais do que filológica. A ideia negativa do altruísmo traz consigo a sugestão não principalmente de garantir coisas boas para os outros, mas de abrir mão delas, abrir mão de nós mesmos, como se nossa abstinência e não a felicidade deles fosse o ponto importante. Não acho que essa seja a virtude cristã do amor. O Novo Testamento fala muito sobre a autorrenúncia, mas não sobre a autorrenúncia como um fim em si mesma. É interessante que Gonzalez, em seu guia de estudos, contabiliza o número de vezes que cada palavra é mencionada por Screwtape. Ele diz isso porque esse é um ponto relevante no trabalho de Lewis. Aqui o autor distingue entre o altruísmo 15 vezes. Ele fala caridade 6 vezes e amor com o sinônimo de encantamento 8 vezes. Isso se torna bastante relevante porque sabemos que Screwtape é astuto e usa as palavras de maneiras que podem nos enganar. No livro Collected Letters, Lewis nos dá o vislumbre sobre esse tema em uma carta que ele escreveu para o seu amigo Arthur Greaves, em fevereiro de 1944. Provavelmente a carta era uma resposta a Arthur, que deveria ter escrito para Lewis pedindo mais esclarecimentos sobre o que quis dizer quando escreveu sobre o altruísmo nas cartas de Screwtape, que haviam sido publicadas recentemente. Lewis escreve sobre o altruísmo, seja aquilo que os dicionários escrevem, você sabe exatamente o que eu quero dizer, e acredito que frequentemente conversamos sobre isso. Pessoas se fazendo de mártires e incomodando todos os outros ao fazerem coisas que ninguém quer, sobre o pretexto do altruísmo. Mas poderia explicar melhor isso em uma conversa. E sim, com certeza vou orar pelos seus, assim como por você. Esse texto está lá no volume 3. Agora, Lewis, nessa carta, retoma um tópico que já discutimos lá na carta 18, na qual Screwtape incentivou os humanos a acreditarem que o encantamento erótico, o estar apaixonado, seria algo permanente. Relembrando, Eros é a emoção e o encantamento que são passageiros e ajuda a cegar o paciente. No entanto, o amor ágape não está enraizado no emocional, mas sim na escolha de buscar o bem e amar a outra pessoa com base na vontade. Lewis, mais uma vez, demonstra sua habilidade em trazer à luz ações das quais a maioria de nós já participou sem ao menos perceber. Aqui ele aborda a caridade no que poderíamos chamar de versão ágape, que irá produzir resultados não porque está baseada em como alguém se sente, mas na obediência a Deus em fazer o que é certo. A Bíblia nos ensina sobre o amor ágape, como não lembrar de 1 Coríntios, no capítulo 13, em que Paulo descreve o amor assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata e não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E em 1 João, capítulo 4, lemos: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentira.
mentiroso, porque quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Já em Marcos, capítulo 12, Jesus nos ensina: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Como dizem por aí, se o amor fosse algo fácil, não seria um mandamento. Retornando à carta, temos ali que a missão de Wormwood é usar esse encantamento Eros, chamado de amor, para confundir o paciente, fazendo com que ele cometa o erro de pensar que está fazendo isso por caridade, baseado no amor ágape descrito da Bíblia. Percebe como o jogo de palavras faz com que o paciente se confunda facilmente e o leve a agir de maneira que é mais natural para ele, ou seja, seguindo a vontade de sua carne? Screwtape adiciona que este é o momento de semear as sementes que 10 anos depois podem produzir o ódio doméstico. Agora, quantos de nós já não foram surpreendidos acusando o outro de não perceber aquilo que você abriu mão? Ou quem sabe você mesmo foi surpreendido por um ressentimento de outrem, por algo que você nem imaginava que ele tinha aberto mão para te agradar. Gonzalez nos relembra que todos os cenários que têm base nesse falso altruísmo podem ser evitados se entendermos o verdadeiro significado do amor ágape e como ele é um fruto do Espírito, como bem descreveu o apóstolo Paulo em sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, ele diz: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Na sequência da carta, Screwtape fala sobre o departamento filológico, e eu lembro que quando li essa palavra já peguei o celular para consultar, e segundo o site conceito.com, filologia vem do grego e significa literalmente amor pelas palavras. E um dos ramos da filologia é a hermenêutica, conhecida também como a teoria da interpretação. Ela é responsável por analisar o significado correto de um texto, muito utilizado nos estudos bíblicos. Mas agora, voltando à história, por que o inferno teria um departamento de filologia? Bom, como sabemos, o povo lá de baixo não cria nada. Porém, eles deturpam, distorcem, invertem e reescrevem o que já existe. Então, não é de se estranhar que exista um departamento para trabalhar nas nuances das palavras a fim de distorcer ou misturar os significados. Nessa carta, eu realmente me surpreendi com a posição de Lewis em destacar o altruísmo como um termo negativo, uma definição diferente daquela que encontramos no dicionário, em que altruísta é o contrário de egoísta, ou seja, a motivação do altruísta é o outro e não ele mesmo, como Lewis apontou. Mas vamos voltar à linha de raciocínio de Lewis, porque Gonzalez também concorda com ele. Vou trazer o que o autor do nosso principal guia de estudos tem a dizer sobre isso, e depois você também decide se achou inteligente essa sacada de Lewis em apontar o altruísmo dessa maneira. Gonzalez conta que Lewis gostava muito dos sermões de George MacDonald. MacDonald, ministro congregacional cristão, escreveu sobre os perigos que a autorrenúncia pode resultar, como o orgulho e o desprezo pelo outro. Ele escreve: a verdadeira vitória sobre si mesmo é a vitória de Deus no homem, não do homem sozinho. Não é a subjugação que basta, mas a subjugação por Deus. Em qualquer coisa que o homem faça sem Deus, ele falhará miseravelmente ou terá um sucesso ainda mais miserável. O texto completo tem o título de Autorrenúncia e está em sermões não pronunciados do autor. Por outro lado, MacDonald diz que a caridade, que traz consigo o amor ágape, é uma palavra positiva que busca o bem e realiza ações virtuosas pelo outro. O foco na caridade não está em como nos sentimos em relação a nós mesmos ou a outra pessoa, mas sim nos benefícios que são trazidos aos outros. O objetivo da caridade é ver os outros abençoados simplesmente pelo bem de sua bênção. Em Cristianismo Puro e Simples, de 1942, Lewis diz: caridade significa amor no sentido cristão, mas o amor no sentido cristão não significa emoção. É um estado não dos sentimentos, mas da vontade. Aquele estado da vontade que naturalmente temos em relação a nós mesmos e devemos aprender a ter em relação às outras pessoas. Em Atos 20, quase ao final do texto, temos a despedida do apóstolo Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso, e entre as várias recomendações, no versículo 35 ele acrescenta: em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante ao trabalho duro devemos ajudar aos fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Ou seja, o foco desse agir não está ligado à nossa felicidade ou realização, não tem a ver conosco, também não está ligado em apenas
ver o outro feliz, pois ao esperar que o outro fique feliz com o nosso ato, continuamos aguardando algum tipo de recompensa. Igualmente, não está enraizado no valor da outra pessoa. Por isso, Gonzalez esclarece que a caridade está em fazer o que é certo aos olhos de Deus, sem qualquer expectativa de retribuição da outra pessoa. Ao agir assim, temos um exemplo de como Deus nos ama. Afinal, não temos nada para oferecer a Deus. Não há nada que possamos fazer que Ele não faça melhor. Gonzalez afirma que essa é uma das ilustrações que Paulo usa para demonstrar como o amor ágape se parece. Em Romanos 5 está escrito: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo um homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E em Mateus 7 lemos o que Jesus disse: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Gonzalez pede para que estejamos atentos que o foco aqui está na positividade de fazer pelos outros aquelas coisas que você gostaria que fizessem por você. Isso nos obriga a ser proativo e contrasta com outros ensinamentos judaicos da época de Jesus. Gonzalez relembra de um ancião chamado Hillel, ou Hillel, que foi um mestre em Israel e morreu por volta do ano 10 depois de Cristo. Ele é bem conhecido por ter ensinado algo semelhante à regra de ouro de Jesus, mas note a diferença. Hillel disse: o que é odioso para você, não faça para o seu próximo. Isso é toda a Torá. O resto é explicação. Vá e aprenda. Isso está lá no Talmud babilônico. A ênfase em seu ditado não abordava o fazer o positivo do amor. Em vez disso, focava nas maneiras pelas quais nos abstemos de fazer coisas más para os outros, a autorrenúncia. No entanto, se eu apenas ficar em casa e evitar os outros, na verdade eu não amei ninguém. Certamente não terei me irritado ou xingado nenhum irmão, porém o mandamento não é esse: fique recluso para não pecar. O ponto de Jesus é que ao longo de nossa vida amemos os outros, que sejamos a luz e o sal da terra. Jesus virou o ditado de Hillel, ou Hillel, de cabeça para baixo e nos deu um exemplo positivo de como o amor ágape se parece. Realmente, esse foi um tema em que passei alguns dias refletindo, e ao conferir as anotações de Gonzalez, ele também pondera sobre as inúmeras vezes que sentiu-se bem ao ser altruísta, ao renunciar à sua vontade para satisfazer ao outro, e ao mesmo tempo relembra das frustrações que já sentiu quando seu esforço e sua renúncia não foi reconhecida. Acho que esse é um tema que abrange a maioria de nós, que nunca se surpreendeu com a falta de gratidão de outra pessoa. Porém, quando temos em mente que o que fizemos não foi para a pessoa, mas foi para Deus, tenho certeza que nunca nos sentiremos injustiçados com a ingratidão alheia. Inclusive, nessa carta 26, consegui reconhecer a diferença de altruísmo entre homens e mulheres, exatamente como Lewis descreve. Screwtape diz que as mulheres geralmente pensam que o altruísmo significa assumir problemas para ajudar os outros, enquanto os homens geralmente pensam que significa não causar problemas a outras pessoas. E pensando em minhas atitudes e das mulheres que conheço, reconheço esse desejo de assumir o problema alheio e ajudar os outros, enquanto na maioria dos homens consigo perceber essa hesitação no agir, aquele pensamento: será que estou me metendo aonde eu não devia? Será que o melhor não é dar espaço para que a pessoa resolva o seu problema? Não estou sendo invasivo? Em um dos artigos que li sobre essa carta 26, o autor dizia assim: a propósito, ainda seria interessante fazer uma enquete com um grupo que estuda este livro atualmente para ver se eles ainda acham a caracterização de Lewis sobre o altruísmo de homens e mulheres ainda válida depois de 60 anos que ele os descreveu. Os artigos estarão na descrição deste áudio. Retornando, já nos encaminhando para o próximo assunto, chegamos ao conflito do chá. Quem nunca viveu nada parecido, hein? Ali, Screwtape está falando do altruísmo praticado entre o casal, que quando estabelecido como uma regra oficial entre eles, os resultados nefastos podem acabar se espalhando para os outros relacionamentos, como o da família. O velho tentador exemplifica o que ele chama de conflito generoso. É assim: quando algo trivial é proposto, como tomar chá, a outra pessoa dirá que não quer tomar chá, mas o fará por causa do proponente. O proponente inicial, no entanto, insistirá em fazer o que a outra pessoa deseja, e a conversa segue mais ou menos assim: tá, se você não quer tomar chá, então fazemos outra coisa. Eu só achei que você gostaria de tomar chá no jardim. Ao que o outro responderá: mas eu tomo chá, não tem problema, vamos tomar o chá
chá no jardim. A primeira pessoa não aceitará que o outro faça esse sacrifício de tomar um chá que nem ela queria tanto assim, afinal ela só propôs porque achou que ele queria o chá. E assim continuará a discussão. No final, eles brigarão para ver quem será o mais altruísta e ninguém ficará feliz. O autor de um dos artigos sobre esse capítulo diz que nem sempre podemos ter o que queremos, mas a expressão honesta nos permite pelo menos ver as opções com clareza e nos proporciona uma solução em que o conflito seja tratado dentro dos limites da razão e da cortesia. Mas nesse caso, tudo descamba para o ressentimento e rancor, afinal, cada um está lutando pelo outro e o outro não está aceitando ser a razão pela qual o outro receberá o troféu de altruísta da vez. Screwtape finaliza dizendo para que o Wormwood faça o seu paciente perceber quando, por exemplo, a namorada não percebe ou não dá o devido valor à oferta altruísta que ele fez, usando a inexperiência deles com o verdadeiro amor. Porque quando descobrirem que o amor baseado no Eros não é suficiente para mantê-los em harmonia, aí as sementes de rancor dos tentadores já foram plantadas. Screwtape ainda acrescenta que é necessário a caridade, afinal, o altruísmo não deveria ser uma tática, mas sim uma forma de amor ágape de caridade para com o parceiro. O velho tentador bem sabe que o falso altruísmo produz amargos mártires que não se cansam de contar o quanto estão se sacrificando. Já a caridade produz servos cujo o único desejo é servir como Cristo serviria. Como bem refletiu Gonzalez, essa mudança do altruísmo na qual contamos e listamos tudo o que estamos abrindo mão para agradar ao outro ou a Deus, só será transformada na caridade baseada no amor ágape à medida que crescemos na imagem de Cristo e quando genuinamente desejamos o melhor para o outro. Lewis diz que embora os cristãos sejam ensinados à abnegação, como está em Marcos 8,34, em que Jesus diz: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O objetivo principal do cristianismo não é a abnegação, mas encontrar a verdadeira felicidade e realização em Cristo. E para fechar esse nosso estudo e reflexão sobre essa carta 26, obviamente Screwtape não deixaria de atacar a moça e ainda cutucar o tentador dela. Realmente a moça tem incomodado bastante. Porém, ao que pudemos acompanhar até aqui, uma queda nossa não é o fim da linha. Assim como uma boa escolha também não é o que nos salvará das futuras tentações. Durante essas cartas observamos a conversão do paciente. Depois ele foi desviado para um grupo de amigos que o afastava dos caminhos de Deus e agora que o paciente parece ter encontrado a companhia ideal, Lewis nos revelou que mesmo a abnegação pode nos levar a um futuro de ressentimentos, principalmente se nossos motivos forem baseados naquilo que abrimos mão, como bem acompanhamos nessa carta. E é isso. Espero que esse tempo que passamos juntos tenha trazido boas reflexões para você, assim como foi para mim. Nos encontramos novamente para a leitura e estudo da carta 27 do livro The Screwtape Letters, ou Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz. Até lá, fique com Deus. Tchau!